Graça e paz a todos, amados irmãos. Você que está ouvindo aí, amado irmão, graça e paz. Que Deus esteja iluminando meus olhos, os olhos do nosso coração, que possamos compreender, amados irmãos, a grandiosidade de nós sermos chamados filhos de Deus. E eu gostaria de ler 1 Timóteo 3, versículo 15, 14 e 15, que nós, nessa noite, pela mensurável graça de Deus, nós vamos tecer alguns comentários sobre a casa de Deus, a Assembleia de Deus, a congregação de Deus, a igreja de Deus. Estamos falando a mesma coisa e a nossa responsabilidade diante da casa de Deus, irmãos. E aqui ele vai dizer: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Para quê? Qual o propósito? Paulo diz: eu quero ver-te em breve. Qual o propósito? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui, amados irmãos, essa coluna fala de um testemunho, um baluarte fala de uma proclamação do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, que nós temos que prestar muita atenção quando nós falamos que somos filhos de Deus, nós reunimos numa assembleia, seja qual for, nós temos grande responsabilidade sobre a casa de Deus. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, irmãos, nós vemos que lá, quando Deus diz assim: eu quero habitar no meio do povo, quero estar no meio de vocês, Deus vai falar para Moisés, lá no Monte Sinai, sobre o tabernáculo. E Deus dá as medidas, Deus dá certinho tudo que ele deveria fazer. Ali está falando, amados irmãos, da pessoa e obra de Cristo é a igreja. E todos aqueles elementos do tabernáculo, ele vai falar sobre isso. E tinha que ser feito daquilo que é celestial, tinha que ser feito daquilo que estava no pensamento de Deus, porque Deus não habita aonde que não confere com a sua palavra, com o seu Filho, com o seu nome, com a sua glória. Ele não habita, amados irmãos. Deus tem compromisso com ele e com o seu Filho, e a igreja deve ter compromisso, primeiramente, não é com a igreja, é com o Filho. Se nós temos compromisso com o Filho, nós temos compromisso um com os outros. Não inverta. Então há uma responsabilidade minha e sua. Aquele tabernáculo, amados irmãos, começou muito bem e Deus estava ali no meio, aquela manifestação maravilhosa, lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, fazia aquele sacrifício, tudo. E quando terminou o tabernáculo, houve Shekinah, a presença de Deus poderosa ali, a glória de Deus se manifestou. Por que se manifestou? Porque Deus estava satisfeito. A glória de Deus nada mais é que a satisfação de Deus, e a satisfação de Deus é ver que o seu Filho está sendo levado a sério, obediência, submissão e conformação à imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus encheu aquele lugar. Amados irmãos, com o tempo aquilo foi se perdendo. E logo nós vemos lá em Samuel, a arca de Deus foi roubada pelos filisteus. Porque aqueles sacerdotes não se importavam mais com a arca de Deus. Porque a arca fala de Jesus Cristo. E aqui se foi. Nós sabemos depois que Deus vai usar Ana, vai usar o próprio Samuel, vai usar Davi e Salomão para trazer a glória de Deus para a sua casa. E nós vemos o templo de Salomão, que foi construído com as medidas que Deus deu e a planta que Deus deu para Davi. E quando terminou, de acordo com a planta que Deus deu, amados irmãos, com as medidas do céu, o pensamento de Deus, o projeto de Deus, o que Deus tem na sua mente, estava ali construído, houve Shekinah. A glória de Deus encheu aquele lugar. Amados irmãos, o que fizeram com a casa de Deus? Transformaram em tudo o que você imagina. E não imagina.
Porque as pessoas não tinham compromisso mais com a casa de Deus. Eu não estou falando desse lugar. E nós vamos dizer que a casa de Deus somos nós, a igreja de Cristo. Que tem várias metáforas que nós vemos lá em Efésios. Tem 7 metáforas em Efésios falando sobre a igreja. Mas nós vemos que aqueles 5 avivalistas que teve no Reino do Sul, todos eles voltaram para a casa de Deus, porque ela estava bagunçada. Ali havia idolatria, pecado, imoralidade, em todos os aspectos. E eles estavam o quê? Purificando o templo, purificando a casa de Deus, restaurando. O último foi Josias, aquele jovem. Antes de vir Nabucodonosor e Jeremias profetizando sobre aquilo, já. Porque, amados irmãos, porque o meu povo cavaram cisternas rotas que não retêm água e deixaram o manancial de água viva. O meu povo não quer voltar para os caminhos antigos, ele quer seguir seus próprios caminhos. O meu povo quer ouvir profetas falsos e não o profeta de Deus. Amados irmãos, o que aconteceu com aquele lugar? Simplesmente, o templo, aquele templo, acabou. Porque Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse naquelas 3 levas de invasão, depois 3 levas para voltar, restauração, o templo acabou. Onde está a casa de Deus? Na volta da casa de Deus, agora a primeira coisa que eles vão fazer, aquelas 3 levas, Zorobabel e Josué, que fala do sacerdócio do governo de Deus sobre a sua casa, os 2 e mais ou menos 40 e poucos mil pessoas que vieram. Lembre-se que tinha mais de 1 milhão de pessoas. No Velho Testamento, quando contava os homens, não contava crianças nem mulheres. Mas só 45 mil, mais ou menos, que voltaram em 3 levas. Primeiro Zorobabel e Josué, Esdras, depois Neemias. O que eles estavam fazendo? Restaurando a casa de Deus. E a primeira coisa que ele faz para restaurar a casa de Deus, eles voltam para o altar. Porque o altar fala de Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Porque não existe casa de Deus que agrada a Deus se o seu filho e sua obra não é evidente, não é central, não é amado, não é almejado. Eles levantam os fundamentos, você sabe disso. Mas acabou a casa e tudo mais, não diz que houve Shekinah. Não houve. Quando você termina Neemias, amados irmãos, capítulo 13, o sacerdócio estava tudo depravado, impureza, imoralidade, indecência na casa de Deus. E você vai ver todos esses, restauração com Ageu, Zacarias, mesmo Esther, Esdras, que foram aqueles que foram usados para a restauração da casa de Deus. Quando 30 anos depois do final de Neemias, a última carta é Malaquias, o que fizeram da casa de Deus? Isso não é diferente, amados irmãos. Quando nós entramos no final, esse templo que foi construído na época de Neemias, quando chegou, depois de 400 anos, amados irmãos, Herodes vai lá e reforma o templo. Não foi Deus. Não foi o povo de Deus. Foi o ímpio. E o que transformaram a casa de Deus? Covis, salteadores e ladrões. A Bíblia é clara, amados irmãos, que imediatamente Jesus vai transformar, sair daquilo que era um tipo para uma realidade. E Jesus disse, esse templo vai cair, em 3 dias eu reconstruirei. Mas demorou mais de 50 anos para construir. Ele estava falando, estou falando do meu corpo. Aonde que é a casa de Deus agora? Eu sou filho. E quando Jesus lá clamou lá, tudo está consumado, o véu rasgou de cima até embaixo. O véu separava o santo lugar do santo dos santos. Mas cadê a glória de Deus? Não estava mais lá. E o que Deus vai dizer para o povo judeu?
a sua casa ficará deserta. Não é minha mais. Porque a minha casa é o filho. E nós vamos ver isso, amados irmãos. Agora, o que nós fazemos com a casa de Deus? Quando eu e você falamos que somos filhos de Deus, quando nós frequentamos uma assembleia, você está levando um nome. E o nome não é da assembleia. Está levando o nome de Deus. Então, a responsabilidade é minha e sua. E nós precisamos prestar muita atenção. Porque hoje, amados irmãos, por que a primeira carta de Timóteo são as duas últimas cartas de Paulo, e Paulo preso? Por que ele escreve? A primeira carta de Timóteo, a casa de Deus está em ordem, mas a segunda carta já está em desordem. E nós? E nós? Então, há certas metáforas que nós vamos ver, amados irmãos, porque a casa de Deus é feito da casa de Deus, a santidade em minha casa. Santidade, justiça, luz na minha casa, governo na minha casa. E muitas vezes você fica pensando só no governo, no sentido homem e mulher. Amados irmãos, existe uma coisa muito maior do que isso. Que quando eu e você saímos daqui, o que nós fazemos? Podemos ter uma ortodoxia maravilhosa, um reunir corretíssimo à luz da Bíblia. E Jesus não ser o nosso maior amor. Porque quando nós saímos daqui, a nossa vida não condiz. Mas a Bíblia diz que eu e você somos um santuário de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então Deus faz algumas comparações, é a morada de Deus, leva o nome de Deus, deve trazer a glória de Deus. E quando eu e você saímos daqui, Ele fala assim, olha, vem cá, você é o cristão, sim. Você ama o Senhor Jesus, sim. Você congrega em algum lugar, sim. Está levando o lugar, está levando o nome de Deus, está levando o lugar que você congrega. Nós não pensamos assim, né, irmãos? Você acha que Deus se compactua com o pecado no meio do povo dele, na sua assembleia? Eu não estou falando de você, estou falando de mim e de todos nós. Será que Deus compactua? Olha o que Deus chega a fazer, porque o nome dele, a obediência a ele, a glória dele, a santidade dele está acima de qualquer coisa. Olha Acã, quando em Jericó, vocês vão para Jericó, não traga nada de lá, porque quem é de Jericó é do mundo, é mundanismo, carnalidade, é perversão. E Acã guardou aquilo na sua casa. Sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Vamos guerrear. Não leva uns 200, você acaba com eles. Levou uma coça. Muitas vezes a Assembleia tem levado uma coça, porque é pecado no meio do povo não confessado, não tratado. O que Deus disse? Caiu sobre a casa de Acã. Pedreja, ele e toda a sua família. Você fala assim, mas que Deus é esse? Deus honra o seu nome, irmãos e irmãos. Quando eu e você falamos que somos cristãos e frequentando alguma assembleia, você leva o nome de ser cristão e aonde você frequenta. Deus faz comparações, ele faz comparação com o edifício, né? Vamos lá em 1 Coríntios, tem um pouquinho de paciência, vamos devagar. O assunto não é simples, o assunto é extremamente sério. 1 Coríntios 3, 9, amados irmãos, ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha só, ele está falando para a igreja de Corinto. Essa igreja, que é, amados irmãos, que tinha um privilégio de ter todos os dons. Essa igreja que tinha um grande privilégio de conhecer. Mas é uma igreja, amados irmãos, de uma carnalidade, infantilidade enorme, uma imaturidade espiritual. Onde Paulo pode dizer assim, olha, nós temos a mente de Cristo, mas vocês não têm, por quê?
Porque vocês são carnais. Vocês não são espirituais. O que está havendo no meio daquela igreja? Imoralidade. Uma das imoralidades, o marido, o filho tendo relação com a madrasta. E todo mundo quieto. Ninguém fala nada. Porque nós vamos ofender as pessoas. Você está esquecendo que está ofendendo a Deus? Primeiramente, eu não tenho responsabilidade com as pessoas. Nós temos responsabilidade com Deus. Depois as pessoas. Havia tanta distorção, amados irmãos, em relação ao casamento. Havia tanta distorção que um irmão processava o outro irmão. Levava na justiça comum. Havia grande dificuldade em relação à ceia. Uma distorção da realidade da ceia. Transformava em comes e bebes e enchia a cara. Paulo diz assim: não aprovo vocês. Isso estava dentro da Assembleia. Mas a carta é uma carta exortativa para que se arrependesse, se arrependentes, eles se arrependeram e trataram o que estava dentro da Assembleia. E aquela pessoa que estava ali cometendo aquele grave erro dentro da Assembleia se arrependeu. Porque a Bíblia diz: o arrependimento de acordo com o homem leva para a morte, mas o arrependimento de acordo com Deus traz vida. Se você se arrependeu de fato, a mudança, a vida de Cristo. Então é edifício, somos edifício de Deus, está sendo construído? Sim, sim. E como é que Deus constrói? Com pedras que vivem, pedras vivas. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, irmãos. Então você tem os construtores e você tem o material para construir. Amados irmãos, só existe um fundamento dentro da Assembleia, não é você. O único fundamento no meio da Assembleia é Cristo. E se eu e você lançar qualquer coisa que não seja em Cristo, e para a glória de Cristo, com os elementos que Deus deixou, a Bíblia diz que nós seremos julgados. Então nós podemos construir o quê? Cuidado, o construtor. Nós somos edificadores. É Deus que edifica, mas usa quem? Nós como cooperadores de Deus. Se nós somos cooperadores, quem dita a ordem é Deus, quem fala é Deus, a mente é de Deus, o caminho é de Deus, o que Ele pensa é o que está no coração de Deus, não é o que está no meu coração. E não pode lançar o outro fundamento, esse fundamento é Cristo. Mas também existe material com o que eu e você estamos construindo, edificando a casa de Deus. Qual material? A Bíblia diz que nós devemos construir com ouro, prata e pedras preciosas. Todos aí falam da Trindade, amados irmãos. Fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora preste atenção, ele diz assim: cuidado você construir sobre palha, feno e madeira. Tudo fala do homem, para a glória do homem, porque eu penso, o que eu acho, eu construo, eu uso o material, vai dar certo. Não dá certo. As coisas de Deus só funcionam com as coisas de Deus. Por isso Deus deu discernimento para mim, Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele deixou quem para mim e para você, amados irmãos? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Ele deixou o Espírito Santo. O que falta a nós? Ouvir com ouvidos e coração o que o Espírito diz à igreja. Não são as 7 igrejas de Deus falando a mesma coisa? Então nós somos edifício? Sim. Amados irmãos, por que Deus está construindo um edifício? Para a habitação do seu nome, da sua glória, amados irmãos. Agora esse edifício, ele vai ser construído com o quê? Pedras vivas. Pedras que vivem, que nasceram de novo pela graça de Deus. E tudo que não confere com Cristo, você não deve colocar lá. É como se você olhasse um prédio e visse lá uma fileira toda, tudo errada.
Deus não confere, meus irmãos. Para aquele que está errado, que cometeu, que errou, existe sim. Se confessar o vosso pecado, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas se eu e você continuamos rebelados contra Deus, amados irmãos, a mão de Deus está sobre. Preste bem atenção. Porque você está falando da casa de Deus, você está falando da igreja, você está falando da noiva de Cristo. Está mexendo no lugar que não é para mexer. Está construindo com coisas que não é para construir. Mas também a habitação de Deus no Espírito. Está lá em Efésios capítulo 2. Só alguns textos, irmãos. Um geral, uma panorama geral. 2, se diz versículo 21, Efésios 2. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado exclusivamente ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação, para a morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo ele vem conferir, amados irmãos, ele tem botar o holofote em Cristo. Ele vem glorificar a Cristo. E como nós glorificamos a Cristo? Quando o Pai está satisfeito com Cristo vivendo em nós. Quando não é Cristo que está dirigindo nossas vidas, comandando nossa vida, tratando as nossas mazelas. Por isso que você tem, eu sou a videira verdadeira, é Jesus, e tem o agricultor. Por que você precisa do agricultor? Porque o agricultor poda, ele tira as ervas daninhas, ele diz, isso se confere com meu filho, isso não é da videira. Por isso, para dizer, vocês precisam permanecer. É inadmissível que o ramo queira ensinar Deus como é que é a vida cristã. É inadmissível. É inadmissível como o ramo quer ensinar Deus como eu devo viver uma vida conjugal, uma vida familiar, uma vida na Assembleia, uma vida no mundo. É inadmissível. O ramo ele tem que permanecer, ele tem que depender, ele tem que se render, ele tem que permanecer no amor de Deus, ele deve negar a si mesmo, dia a dia, tomar a cruz e seguir a Jesus. É a habitação de Deus no Espírito. Então, quando você fala assim, olha, eu sou um cristão, eu frequento tal lugar. Você tem responsabilidade com aquele lugar. Que não é esse, mas é a casa de Deus. Você tem responsabilidade, eu também. Outra, meus irmãos, ele é a igreja do Deus vivo. Acabamos de ler 1 Timóteo 3,15. É a igreja do Deus vivo. Então a igreja, ela é viva. Ela é pedra que vive, que nasceu da pedra viva, a pedra de esquina, que é Cristo, a pedra angular, a principal. Então nós devemos nos pautar na pedra principal. E ser o quê? Um testemunho, uma coluna e um baluarte, é uma proclamação dessa verdade, que é Cristo. Eu não estou falando aqui dentro. Nós nos reunimos muito bem. A questão não é isso, irmãos. A questão é como é que nós temos tratado as nossas pendências diante de Deus, na nossa vida pessoal, conjugal, familiar e no mundo. Porque leva o nome de Cristo e leva o nome onde você congrega, que é uma parte do corpo de Cristo. Terceiro, quarto, quinto, amados irmãos, é uma grande casa. Não é assim? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Agora transformamos numa grande casa. O que você tem nessa grande casa? Vaso de honra e vaso de desonra. O que nós temos sido, irmãos? É aqui dentro que você acha? Não, é lá fora. Quando nós falamos que somos filhos de Deus e que nós frequentamos um local. Então nós temos a responsabilidade diante de Deus daquilo que nós falamos, que nós cremos e aonde nós frequentamos.
É tão profundo isso aí, amados irmãos. Você lembra de Ananias e Zafira? O que eles disseram? Ó, nós vamos vender tudo e dar tudo aí na mão dos apóstolos para eles fazer o que tem que fazer. O que eles fizeram? Deram uma parte e esconderam outra. Ah, amados irmãos, Deus não está brincando. Deus simplesmente exerceu o seu governo. Vocês mentiram contra o Espírito Santo de Deus, eles foram fulminados. Eu não estou dizendo que perdeu a salvação. Por quê? Lá em 1 Coríntios 3 também vai dizer, nós vamos ser julgados. E o fogo vai provar. Não é provar, amados irmãos, para perder a salvação, isso é impossível. É provar para galardão. É para testemunho. Então, quando você olha a segunda, e quem é a casa de Deus? Hebreus 3 vai dizer, nós somos a casa de Deus. Hebreus 3, versículo 6. Nós somos a casa de Deus. Efésios vai dizer que Jesus, ele diz assim, Efésios 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo, amados irmãos. Agora presta atenção, se é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, Cristo não maquina, ele não aceita imoralidade, ele não aceita perversidade, ele não aceita desobediência, ele não aceita impureza no meio do povo de Deus. Ele não aceita. Agora quer dizer, Oswaldo, que isso daí está tudo perdido? Não. Existe o caminho do arrependimento. Mas se você não se arrepender, você está sob a disciplina de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, amados irmãos. Hebreus diz assim, terrível é cair na mão de um Deus vivo. É um fogo consumidor. A gente não olha isso na Bíblia. A gente olha só as bênçãos, Deus da graça, da graça. Deus sempre julgou o seu povo. Sempre julgou. Por que Deus julga? Para a purificação. Por que Deus julga? Porque Ele ama a sua igreja. Por que Deus julga? Porque é o corpo do seu filho, é a noiva do seu filho. Agora, amados irmãos, se nós não tratarmos as nossas vidas em relação a pendências, imoralidade, perversidade, desonestidade, desonesto, pratica injustiça, você acha que Deus vai deixar isso aí? Não vai. Não vai. Você está levando o nome dele. Por que Deus estava restaurando e Deus está restaurando? Por causa do nome, por causa da sua glória. É a restauração da igreja. Por isso ele diz a Ageu, a glória dessa última casa será maior que a primeira. Ah, amados irmãos, Deus está procurando a medida do seu filho no meio do povo de Deus. É isso que Deus está procurando. Uma medida crescente, profunda, perseverante, confiante, que nunca está satisfeito com a sua vida cristã. Mas ele está satisfeito com o seu Senhor, que o ama profundamente. Mas nós deixamos muita coisa. Lá em 1 Pedro 4 diz, Deus começa o seu julgamento pela sua própria casa. Você acha que Apocalipse, as 7 igrejas, Deus estava fazendo o quê? Deus estava julgando. Ele julgou as 7 igrejas. A primeira igreja é o amor. A segunda, a fidelidade. A terceira, a separação. A quarta, a submissão. A quinta, vida espiritual real. Não ortodoxia doutrinária somente. A sexta, o amor fraternal.
E a sétima, amados irmãos, falta de realidade espiritual. Completamente fora, porque Jesus está do lado de fora. Ele estava julgando as suas igrejas. E 5 delas, ele não podia ser diferente. Ele vai falar para Esmirna. Esmirna é aquela que é pobre, mas é rica no Senhor. Porque é fiel. Não vai falar para Filadélfia arrepender. Porque Filadélfia é aqueles que são fracos, mas são fortes no Senhor e guardam a palavra da perseverança em Cristo. Mas as outras, irmãos, 5, Deus fala para se arrepender. Não há mudança, meus irmãos, se não há arrependimento em nossas vidas. Nós estamos acostumando com o pecado, nós estamos achando que o pecado não tem problema nenhum. E nós podemos deixar na Assembleia pessoas que vivem no pecado contumazmente. E está tudo bem. Não está bem. A Bíblia diz, quando alguém está, Mateus 18, chama a pessoa. Olha, você está no pecado. A Bíblia diz para você se arrepender. Não, você leva um testemunha. Não, leva para a igreja. Não, é considerada como gentil. Não é isso que a Bíblia diz? Você acha que Deus não disciplina o seu povo? Outra, amados irmãos, é a minha igreja. Você está tocando a igreja do Senhor. Fazendo o quê? Não levando a sério. Contaminando. A Bíblia é tão profunda que diz assim, um pequeno fermento leveda toda a massa. Quando ele estava falando lá daquela pessoa que estava tendo relação lá em 1 Coríntios 5, tendo relação com a madrasta. Ele falou, vocês precisam resolver isso. Não passe um pano por cima, não. Tem que tratar. E eles trataram. E essa pessoa se arrependeu. Por que, amados irmãos? Porque um pouco de levedo fala do quê? Pecado, hipocrisia. Contamina toda a massa. Toda ela fica contaminada. Então nós precisamos tratar, amados irmãos, as nossas pendências diante de Deus. Você está levando o nome do Senhor, está levando o nome de uma assembleia. Não é brincadeira. Então a igreja do Senhor, sim, ele vai dizer lá aquele Mateus 16, estudamos isso, de segunda-feira, Mateus 16, aqueles 4 fundamentos, que nós temos Mateus 16, e perguntou, o que dizem que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Imediatamente Deus vai dizer, Jesus vai falar, não foi sangue nem carne quem te revelou, foi meu Pai que te revelou, porque a Bíblia é por revelação. Você pode ter todo o conhecimento doutrinário, ter PhD em Bíblia, e você não ter revelação nenhuma. Não é uma nova revelação extra-Bíblia, é uma revelação da Bíblia. Ter olhos para enxergar. Como o moço de Eliseu. Eliseu estava vendo que entre ele e todo aquele inimigo havia o exército de Deus. Mas aquele moço não. E eu e você também muitas vezes estamos cegos. Por que eu não saio dessa miséria, dessa vida cristã? Minha vida não vai, meu casamento não vai, minha vida familiar não vai, a coisa não vai. Você precisa perguntar para Deus, Senhor, abre meus olhos e mostra aonde está a contaminação. Onde está o pecado? Mas nós queremos confessar a Deus que somos, que estamos pecando. E ser tratados pelo Senhor. Senão a gente continua, amados irmãos. Nossa vida não muda. E é uma tragédia dizer que eu e você amamos o Senhor Jesus Cristo e a nossa vida é uma miserável. É uma tragédia. Por quê? Porque está faltando no Cristo. Está faltando arrependimento. Está faltando ouvir a voz do Espírito Santo.
Ouça com o Espírito dessa igreja, porque nós estamos endurecendo o nosso coração quando a palavra de Deus vem a nós. E vai dizer, está pregando para mim, graças a Deus. Está pregando para mim, Oswaldo. Graças a Deus. Afinal de contas, Deus está pregando para quem? Para Deus? A palavra de Deus é para Ele? É para mim e para você. Que levamos o nome de Jesus e devemos buscar e ansiar santidade na casa de Deus. Então ele vai dizer aqui que, amados irmãos, esses 4 fundamentos que tem aqui. O primeiro fundamento é Cristo. O segundo fundamento é a igreja. O terceiro fundamento, amados irmãos, é a cruz. E o quarto é o reino. Mateus 16, 17. Mas presta atenção. Nesse interim existe a palavra discipulado para mim e para você. Que é eu e você levar a cruz. Para quê? Para que essa pedra que vive e que tem as suas mazelas sejam tratadas pela graça de Deus. Que Deus use a sua palavra como espada, como uma adaga de 2 gumes, de um modo tirando o que não presta do Oswaldo e colocando aquilo que é de Cristo. Por isso que Deus leva a gente a disciplina, irmãos. Hebreus 12. Por que Deus nos disciplina? Porque Deus nos ama. Por que você disciplina o seu filho? Por que você fala do seu filho? Não faça isso, não entre nesse caminho. Por quê? Porque você ama o seu filho e sua filha. E Deus, Ele vai dizer, se vocês são homens naturais, vocês, pecadores, vocês disciplinam quanto mais seu Pai Celestial. Em a igreja de Deus vive, irmãos. A palavra de Deus diz que a minha igreja é a igreja dele. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso decidir. Eu quero viver minha vida conjugal assim, a vida familiar assim. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero congregar, levar o nome da onde eu congrego, dizer que sou cristão, mas olha, minha vida, ninguém intromete com a minha vida. Amados irmãos, você está equivocado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se você, o dedão está inflamado, vai influenciar todo o corpo. Todo o corpo sofre. Então eu e você devemos estar colocando diante de Deus sempre: Senhor, sonda-me e prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Leva-me para os caminhos eternos. Porque se não está ofendendo só Deus, você está contaminando a Assembleia. Então quer dizer que, Oswaldo, eu estou numa vida desse jeito, eu vou embora? Não. Está equivocado. A palavra de Deus é para restaurar eu e você. É para nós sermos curados, sarados das nossas misérias, das nossas impurezas, sarados de nós mesmos, dos meus eu. Para nós falarmos, não, Senhor, eu sou teu. É a minha igreja, Jesus diz. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei, eu construirei. Mas Ele chamou eu e você para sermos cooperadores. Deus não vai usar anjos, amados irmãos. Ele vai usar eu e você, cooperadores na construção da casa de Deus. Ele é o templo sagrado do Senhor, onde 2 Timóteo, 1 Coríntios vai falar, amados irmãos, que nós somos santuário de Deus. Nós não podemos destruir o santuário de Deus. Você não pode mexer nisso daí. Então nós temos a igreja como o corpo de Cristo, a família de Deus. Você presta atenção, se a minha vida está totalmente equivocada, não estou falando na ausência de pecados, todos nós aqui pecamos. Mas se você é um pecador contumaz, preste atenção, você influencia a Assembleia. Você pode ver, uma pessoa deixa de frequentar a Assembleia, já vai um grupinho junto, contamina um pouquinho de levedo, fermento, contamina toda a massa. Aí o que acontece, meus irmãos? Aqueles que estão
não estão contentes, contaminam os outros. Você está vendo, irmãos? Está mexendo aonde? Está mexendo no corpo de Cristo. Então é muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, meus irmãos. Mas ele é a casa de Deus. 1 Pedro 4 diz assim: eu começarei com a minha casa. Começa o quê? O julgamento. Por que Deus está julgando? Porque há necessidade. E por que Ele está julgando? Porque a luz de Deus, a luz dos seus olhos, do seu pensamento, da sua mente, há coisa que não confere com Cristo. E isso leva as nossas vidas, amados irmãos, uma contaminação. Então preste bem atenção, amados irmãos. Nós podemos frequentar, como dizia lá em Atos, todos os sábados reunia nas sinagogas e lia a palavra de Deus, mas não viam Cristo. Não viam Jesus. Como Josias vai restaurar o templo e começa toda aquela bagunça lá dentro, onde está a palavra de Deus? Escondida. Mas a palavra de Deus está escondida dentro da casa de Deus? Sim. Porque nós não obedecemos, nós não ouvimos, nós resistimos e nós contaminamos a casa do Senhor. Preste atenção, amados irmãos. Há coisa muito profunda diante de Deus. Nós precisamos saber que nós somos um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos um povo, agora nós somos povo de Deus. Como é que você vai dizer, eu sou povo de Deus, sua vida é totalmente errada? Eu não estou falando na ausência de pecado. É impossível nós vivermos nesse mundo e ter impecabilidade. Mas presta atenção. 1 João 2 diz assim: filhinhos, isso eu escrevi para que não pequeis. Essa é a meta. E quanto mais Cristo é formado em nós, menos pecado. Porque, sabe por quê, meus irmãos? A nossa natureza terrena, pecaminosa, é subjugada pelo Espírito Santo de Deus. Quem nós alimentamos? Se nós pensamos nas coisas do alto, buscamos as coisas do alto, não nas coisas terrenas, naquele que está sentado à direita de Deus, nossa vida está escondida em Cristo, e que Cristo que é a nossa vida, quando se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Se nós temos essa visão, nós fazemos morrer a nossa natureza terrena. Nós estamos alimentando de coisas celestiais, não de coisas terrenas. Agora, se você alimentar seu ódio, sua amargura, sua tristeza, você fica se alimentando, amados irmãos, contamina você e contamina as pessoas. O que a Bíblia diz? Um rosto alegre. É isso? É. Um espírito alegre aformoseia o rosto. Preste atenção, irmãos. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando de coisas naturais. O que nós estamos feito com a casa de Deus? Por isso tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Agora, quando você realmente entra no pecado, você se arrepende diante de Deus, morreu o assunto. Morreu o assunto. Deus já perdoou. Já reconciliou. Morreu o assunto. Agora, se esse assunto continua pendente na sua vida, o assunto não foi resolvido. Você continua sob a rebeldia de Deus, sobre o pecado. E isso contamina as pessoas. Agora, meus irmãos, o que a igreja deve expressar, então? A igreja é o corpo de Cristo. É a família de Deus. É o edifício de Deus. É a casa de Deus. É a casa espiritual de Deus. Mas não é só isso. A igreja é o poema de Deus. E o que nós temos feito com a noiva? Que somos nós. A casa de Deus deve expressar misericórdia. Deve expressar misericórdia. Por isso, quando a pessoa está equivocada, uma pessoa, um irmão vai lá e fala: olha, minha irmã, meu irmão, isso aqui não está certo. Você
continua do mesmo jeito, chama-se testemunha. Terceiro, não aceito, é excluído. Quer dizer, meus irmãos, que nós fechamos a porta para a pessoa? Absolutamente não. Mas não é tratado mais como irmão. Por que, amados irmãos? Porque a Bíblia diz. É para nós levarmos a sério quando eu e você falamos que amamos o Senhor e nós frequentamos uma assembleia. O que o mundo vai dizer lá fora? O que eles dizem lá? Está vendo? Você que frequenta a comunidade? Olha aí. Olha aí. Você que frequenta a presbiteriana? Olha aí. Você que frequenta a batista? Olha aí. Você que frequenta a assembleia? Olha aí. Quer dizer que dentro de uma assembleia todo mundo é filho? Não. Existe o joio? Sim. Aí o joio logo se mostra. Mas se você continua dizendo que você ama o Senhor Jesus, então você presta atenção, você tem a responsabilidade diante de Deus, diante dos irmãos. Então deve ser uma expressão de misericórdia. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um grande hospital. Uns estão na UTI, outros estão na enfermaria, e outros nunca vão receber alta. Por que, irmãos? Porque eu e você sempre vamos ter alguma coisa que necessita dos médicos. Agora, se eu viver na UTI, alguma coisa está errada. Quem está tratando é Deus. Quem está dando o medicamento é Deus. Quem está cuidando é o soberano. Agora, se você não tomar o remédio, não cura. E o remédio é a cruz. Deus não tem remédio outro para mim e para você. O que deve nortear numa assembleia é a cruz de Cristo, o amor a Cristo, a devoção a Cristo, um amor crescente a Cristo, uma submissão crescente a Cristo, uma rendição crescente, contínua a Cristo, uma perseverança de olhar para Cristo e fixar em Cristo e considerar Cristo. Deve ser a visão dessa assembleia, amados irmãos. Deve haver uma demonstração de amor. É fácil nós amarmos aquelas pessoas, teoricamente, boazinhas, certinhas. Não tem nenhum, viu, irmão? Não tem nenhum. Mas isso é fácil. Agora, encalagrado, aquele irmão que é chato, certo? Deus diz que é para eu e você amar ele. Mas ele é meu inimigo. Então amo o seu inimigo. Nós estamos falando de coisa sobrenatural, a vida da igreja é sobrenatural. Nós estamos falando de uma vida celestial. Nós estamos falando de uma vida que nós devemos sair da terra. Não esquecer onde nós vivemos, o país que não é isso. Mas os nossos pensamentos, a nossa visão, a nossa meta, a nossa busca, o nosso pensamento deve ser elevado por uma vida sobrenatural. E a vida sobrenatural está em Cristo Jesus. Agora, amados irmãos, a igreja, demonstração de amor. Mas só isso, amados irmãos. Amor, amados irmãos, não é dizer, é amar o irmão. É sofrer pelo irmão. Você tem sofrido por essa assembleia. Você tem sofrido por aqueles irmãos que estão e não resolvem seus problemas pessoais, conjugal, familiares. Continua do mesmo jeito. Você tem sofrido por eles. Você tem levado eles aos pés do Senhor. Amados irmãos, Paulo diz assim, eu levo as aflições de Cristo. Qual a aflição de Cristo? Por que Cristo tem aflição? Porque ele olha a sua noiva e sua noiva não ouve ele. A sua noiva não submete a ele. E o que ele tem para mim e para você? Aquilo que é para o seu bem e o meu bem. O meu bem e o seu bem é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Outra coisa que deve nortear, amados irmãos, no modo geral, é a graça de Deus.
de graça recebeste, de graça dai. Muitas vezes nós temos em nossas mãos mais um chicote do que a graça de Deus. E a Bíblia diz que duas coisas devem reger a minha vida e sua, porque está na mão do bom pastor, é a sua vara e seu cajado. A disciplina porque ama, e o cajado porque traz perto. A graça de Deus. Você está nessa circunstância, eu, irmão Severino, falando com uma pessoa, você está nessa circunstância, tem graça de Deus para você. Não quero. Mas tem misericórdia de Deus para você. Não quero. Tem como voltar? Não quero. Irmãos, saiu da nossa alçada. Saiu da nossa alçada. Quer dizer que você desiste? Absolutamente não. Devemos continuar orando. Orando. Não é só isso, amados irmãos. Demonstração da sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Seu Filho. Ele é a sabedoria. Para falar o certo, na hora certa, do modo certo, que conduza ao arrependimento, uma exortação, onde há uma advertência e há um encorajamento para voltar, se arrepender, tratar o problema diante de Deus e diante da Assembleia. Nós queremos isso, meus irmãos? A igreja é o local onde ele deveria manifestar a glória de Deus. Nós almejamos isso? Olha, 1 Coríntios 14. Presta atenção, irmãos. É do modo geral, irmãos, cada palavra daí tem uma aplicação tremenda, tremenda, irmãos. Mas a casa de Deus deve ser uma demonstração de amor, de graça, amados irmãos, de sabedoria, de demonstração da glória de Deus, da vontade de Deus, do que Deus pensa, o que Deus quer. Olha 1 Coríntios 14, versículo 24, ele diz assim: porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo em douto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Profetizar, amados irmãos, não é profetada, não é trazer alguma coisa mirabolante fora da Bíblia. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Quem deve fazer isso? Homens e mulheres. Dentro de uma autoridade, dentro da ordem de Deus na Assembleia. Mas você, mulher, em qualquer lugar, o ide por todo mundo pregar o Evangelho, é para todos o mundo, é para homens e mulheres que são servos, que são sacerdotes de Deus. E olha o que ele diz: alguém entra, é ele por todos, convencido e por todos julgados, tornando-lhe se manifesta, expostos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Meus irmãos, se Deus de fato está no meio de vós, de nós devemos levar muito a sério quando nós falamos que somos filhos de Deus, que nós frequentamos tal Assembleia, seja qual for. Seja qual for. Por isso, meu amado irmão, com todo carinho, aonde você frequenta deveria ser o local que está o seu coração, ser tratado, trabalhado pelos irmãos e pela presença de Deus. Meu pai dizia assim: o gado que come 2 coxos não vai bem. Porque o sal que está lá pode ser um melhor, o sal que está aqui é outro, os dois são sal, mas se você está numa assembleia que é séria diante de Deus, independente de quem frequenta,
somos pecadores lavados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Você deve não ser, amados irmãos, um só ouvinte. Aí o irmão Nicodemos, falando sobre isso, ele faz uma comparação que é muito pertinente para nós aqui. Ele diz assim: nós vivemos hoje a Assembleia como um ônibus. Nós pagamos para o motorista, temos um tesoureiro que recebe o dinheiro e pagamos para o motorista. E todo mundo sentado. Quem está trabalhando? O motorista e o cobrador. E o resto? Sentado. E ele diz, falando dele, é um exemplo da igreja presbiteriana no geral. É esse exemplo. E também dessa Assembleia. E como é que nós deveríamos fazer então, amados irmãos? Ele diz, é como um barco, onde tem um monte de remos. Tem alguém que está lá, que não é maior que os outros, mas que está trabalhando, servindo o povo de Deus, orientando o povo de Deus, para que o povo de Deus exerça a sua função. Deus deixou os ministérios. Efésios capítulo 4. E todos estão remando para um destino único. Ah, mas o remador parou de remar. Amados irmãos, comprometeu todo o barco. E nós temos que fazer o quê? Olhar para esse remador e ver o que está acontecendo. Orar por ele. Elevar ele para ser curado pela graça de Deus. Ah, mas eu não quero. Eu não quero. Então, amados irmãos, você não serve para esse barco. Porque a sua rebelião vai contaminar os outros. Olha, amados irmãos, em números. Começou com Corá, ou Coré. Contaminou muitas pessoas. O que Deus fez com eles? Fulminou. Você está mexendo numa terra santa. A casa de Deus. A igreja do Deus vivo. A família de Deus. A noiva do Filho. Está mexendo, nós estamos mexendo no local que nós devemos mexer. Deus é que dá o crescimento. Deus é que dá a vida. E nós cooperamos com Ele, usando o quê? Materiais celestiais. Ouro, prata e pedras preciosas. Todo outro material vai ser julgado. E vai ser queimado. Eu não estou falando de perder a salvação, amados irmãos. Mas há alguma coisa que nós vamos perder. Não a salvação. Isso é impossível. Galardão. Que nós muitas vezes não sabemos o que é. Mas deve ser uma coisa muito preciosa e grande. Então nós precisamos prestar atenção, amados irmãos. O que nós temos feito quando nós realmente entramos por caminhos que não são de Deus? A Assembleia deve julgar, ou a Assembleia primeiro deve exercer graça, misericórdia e amor? Graça, misericórdia e amor. Para a restauração. E se não quiser? Amados irmãos, é convidado. É considerado uma gentia, ou um gentil. Por quê? Porque nós estamos falando de uma casa de Deus. A igreja do Deus vivo, que é coluna, testemunho e baluarte é uma proclamadora da verdade, e a verdade é Cristo. E se Cristo é verdade, nós somos coluna, um testemunho. Se Cristo é verdade em nós,
crescentemente, há um testemunho nas nossas vidas. Ninguém aqui está isento, amados irmãos, de repente entrar no caminho errado. Aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Mas Deus não deu nenhuma provação ou nenhuma tentação que seja maior do que as nossas forças humanas. E que na hora oportuna Ele nos dá o socorro. Nos apeguemos ao Senhor. Fixemos nossos olhos no Senhor. Mas preste atenção, amados irmãos. Eu sou um cristão, sou um filho de Deus. Eu frequento tal lugar. Você está levando um nome. E você deve respeitar. Quem? O Senhor. E respeitar uma parte do corpo de Cristo que frequenta aqui e outros lugares. Uma parte. Mas nós devemos levar a sério a casa de Deus. Muito a sério. Deus levou muito a sério a casa dele. Por isso ele fala, essa casa cresceu muito, tem vasos de honra e desonra. Que nós não sejamos vaso de desonra, irmãos, mas vaso de honra. Em nós somos vaso de barro, mas a excelência do poder está em nós. Se esse vaso de barro está sendo quebrado, quebrantado pela palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Porque a expressão de Jesus está sendo manifesta. Levando no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim, a morte, mas em você, a vida. Expressão da vida de Jesus. A casa de Deus vivo, coluna e baluarte de verdade. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, amados. Que tenha misericórdia dessa assembleia. E de todas as assembleias que se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela tua graça, tua misericórdia. Pai, opera a tua palavra na minha vida, na vida de cada irmão aqui, de cada irmão que está assistindo. Que haja manifestação do teu Espírito poderoso, Senhor. E que realmente o Senhor venha falar profundamente em nossos corações. E que haja uma atitude de mudança, de arrependimento, de mudança de rumo, de voltar-se para Ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.